Senhoras e senhores, daremos início agora ao painel Descanso no 7º Dia no Comércio. Para compor a mesa, convidamos como mediador o senhor Luiz Antônio Batistella, primeiro vice-presidente da FEComércio, Rio Grande do Sul. Os painelistas, Dr. Luiz Fernando Moreira, a doutora Maria Helena Malman, e Dr. Rudolf Nielsen. Com a palavra, o mediador, o senhor Luiz Antônio Batistella. Inicialmente, eu quero saudar todos os senhores e senhoras, e até eu estava um pouco constrangido hoje. E o nosso tema, descanso no 7º dia. Eu fiquei me perguntando, será que eles vêm à palestra? Muito obrigado pela presença de vocês todos. Eu acho que nós vamos ter um tema bastante interessante para o comércio, para o serviço, e comércio principalmente, o comércio lojista, as lojas de confecções, calçados, também o ramo de supermercados e, por que não dizer também, o nosso serviço, seja através nos hotéis, bares e restaurantes, os hospitais. Vamos tentar entender como está sendo esse descanso remunerado. Veja bem, nós temos a Constituição que garante um dia de repouso aos nossos funcionários. Mas nós temos também uma súmula do TST que nos deixa dúvida em que momento esse dia será dado. Nós também temos uma situação, abrimos o comércio aos domingos ou não? Se nós não abrirmos, não temos problemas. Mas se nós abrirmos para não ter problema nenhum, nós vamos ter, imagino eu, um dia a mais de repouso por mês. Isso é custo para nossas empresas. Então eu acho que esse tema, ministra, vai ser super importante para que a gente entenda um pouco melhor essa colocação, como nós devemos conceder este dia para nossos funcionários. Então, inicialmente eu quero apresentar então os nossos painelistas, e começo pela ministra. Ministra Maria Helena Malman, graduada em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, foi promovida a presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, a atual Vara do Trabalho, em agosto de 1986, atuou nos municípios de Bagé, Pelotas, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, Osório, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e Porto Alegre. Em 2001, foi promovida a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, na qual foi vice-presidente e presidente. Exerceu também a vice-presidência e a presidência da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Em 23 de dezembro de 2014, tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente integra a 5ª turma e a subseção 2, especializadas em direitos de dissídios individuais. Temos também o seu Luiz Fernando Moreira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, MBA em Direito da Economia e da Empresa na Fundação Getúlio Vargas, sócio de Flávio Albino Advogados Associados, advogado atuante em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, foi
ex-diretor do meu Grêmio Futebol Porto Alegrense, ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, diretor tesoureiro da Sociedade dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul. Temos também o Dr. Rodolfo Nielsen, mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Ergonomia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduado em Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial PUC São Paulo. Especialização em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Unicinos. Trabalhou como gerente de produção e qualidade em diversas empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul. É sócio da Nielsen Higiene Ocupacional e Ergonomia. Realizou diversos trabalhos de ergonomia em empresas do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, esses são nossos painelistas. E, para dar início aos trabalhos, convoco, então, o seu Dr. Luiz Fernando Moreira, para que assuma por 20 minutos, faça a sua apresentação. Se vocês me permitem, eu vou usar a bancada. Eu não sei se... Não precisa, então não precisa do... Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente Bon, aos colegas de bancada, engenheiro Nielsen, ministra Maria Helena Malman, Batistella. É um grande prazer poder estar aqui e, de alguma maneira, poder contribuir para esse debate. Para que, ao final da nossa conversa, nós possamos ter um amadurecimento no tratamento do assunto. Repouso semanal no comércio. Para nós entendermos a importância do tema, é importante nós sabermos a importância do trabalho aos domingos. Esse tratamento do repouso jurídico, ele nasceu de uma conquista do comércio. As empresas, nos últimos 20 anos, brigaram muito pela possibilidade da abertura ao comércio e, após a consolidação dessa garantia, se viu diante de outra circunstância, qual seja, bom, podemos abrir nossas lojas aos domingos. E como faremos para operacionalizar essa abertura no que diz respeito ao repouso dos seus empregados? E de lá para cá, vem se construindo algumas situações, sempre considerando a realidade de que a Constituição garante aos trabalhadores um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ou seja, palavra-chave, preferencialmente aos domingos. E quando ela fala repouso semanal, ela não fala em repouso hebdomadário, ela fala em repouso semanal, ou seja, um repouso durante um ciclo semanal, que é diferente do repouso hebdomadário, que é o repouso após 6 dias consecutivos de trabalho. Esse é um direito fundamental dos trabalhadores previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição, e é o balizador de toda essa discussão. Pois bem, como vimos, o preceito máximo diz repouso semanal. Mas qual seria o conceito legal de semana? Em que momento a lei nos orienta no sentido de
que o repouso, que a semana seja de segunda a domingo, ou que seja considerado como semana 7 dias de trabalho consecutivos. Pois bem, a lei ela é omissa, né? E nós já, em vários painéis já desse congresso, já foi se dito a questão da própria CLT, se é antiga, e das lacunas legais existentes no nosso ordenamento jurídico. Essa é uma. Nós temos uma lacuna legal. A lei não diz qual é o conceito de semana. Ela garante ao trabalhador um repouso semanal remunerado, mas não diz em que momento ou como devemos considerar o conceito de semana. Pois bem, o decreto 27.048 de 49, que regulamenta a Lei 605 de 49, que regulamenta o repouso semanal, ela tem um trecho que fala no seu artigo 11, parágrafo 4º, que ela trata do conceito de semana para fins de remuneração. Ou seja, o mais próximo que nós temos de conceito de semana está previsto nesse dispositivo. E ele refere que, para efeitos de remuneração, para pagamento de remuneração, a semana deve ser considerada como de segunda-feira a domingo. Ou seja, esse é o ciclo semanal que deve ser observado para fins de pagamento. Com base nessa realidade legislativa, o Ministério do Trabalho, até 2009, vinha orientando a atuação dos seus fiscais do trabalho, no sentido de que o descanso semanal deve ser concedido no período de uma semana. Assim entendida, a semana como sendo de segunda-feira a domingo, com base no decreto referido anteriormente. Ou seja, na lacuna legal, o Ministério do Trabalho se subsidiou da previsão relativa ao conceito para fins de pagamento. Esse precedente ele foi cancelado em 2009, então hoje ele não tem mais vigência. E aqui é um ponto importante, um ponto fundamental, porque até agora nós estávamos tratando de regras gerais, regras aplicáveis a todas as categorias, ao trabalhador em geral. Ou seja, nós temos um direito fundamental previsto na Constituição, nós não temos um conceito de semana na legislação, e nós temos, a partir da Lei 10.101 de 2000, e especialmente a partir da Lei 11.603 de 2007, uma lei específica aos comerciais, à categoria do comércio, que estabelece que o repouso deve coincidir pelo menos uma vez no período de 3 semanas, ou seja, o empregado num período de 3 semanas, ele trabalha 2 domingos e necessariamente folga no 3º domingo. Pois bem, me parece que nós temos então a solução para essa lacuna legal. Vamos observar o que diz a lei específica da categoria do comércio. Mas vem o TST e edita a orientação jurisprudencial número 410, estabelecendo que a concessão de repouso semanal após o 6º dia consecutivo de trabalho, após o 7º dia consecutivo de trabalho, viola a Constituição Federal. Regra geral. Estávamos tratando de uma lei específica e agora voltamos para uma orientação jurisprudencial TST que trata todos os trabalhadores. E mais importante, orientação jurisprudencial e súmulas, elas nascem de reiteradas decisões sobre a matéria. Elas não são origem, ao contrário da lei, que é objeto de debate, ela já nasce num debate. A orientação jurisprudencial, ela nasce de uma construção jurídica. E no caso específico da orientação jurisprudencial número 410, foram 23 precedentes do TST que deram origem a esse verbete.
nestes 23 precedentes, nenhum, absolutamente nenhum precedente era oriundo do comércio. Nós tínhamos ali como empresas no polo passivo a indústria siderúrgica, empresas do ramo de transporte, comunicação e saneamento. Pois bem, estamos ali diante de empresas que atuam em outro segmento e segmentos sabidamente mais penosos, mais expostos a risco de trabalho, onde um trabalho continuado num período superior a 6 dias consecutivos de trabalho pode sim expor a uma condição de insegurança, risco de acidente do trabalho. Não há dúvidas que um motorista, por exemplo, não pode trabalhar 10 dias sem um descanso semanal. Nós todos estaríamos em risco, não só o trabalhador. Na indústria, é evidente que a realidade da indústria é muito mais perigosa do que a realidade do trabalho exercido no ramo do comércio, e expõe o empregado a um risco grande de acidente de trabalho, que é potencializado com a falta de descanso. Mas essa não é a realidade do comércio. E o que nós estamos debatendo aqui, e que o assunto que foi trazido à reflexão, é o repouso no comércio, onde há uma legislação específica. Mas, pois bem, de novo voltamos agora à mesa do empregador, que tem um dilema. Como eu vou tratar a minha operação diante desse conflito? Eu trouxe lâmina com 2 ciclos semanais para nós vermos a absoluta incompatibilidade entre o critério que a Lei 10.101 de 2000 garante à categoria, ao comércio, e a OJ e o critério previsto na OJ. Se nós pegando 410 TST, sempre considerando um ciclo de 3 semanas, considerando que o empregado teve um repouso na primeira semana e observando a regra e o critério da orientação jurisprudencial de repouso no máximo no 7º dia, nós teremos no primeiro ciclo, a empresa consegue observar. E nunca mais esse critério vai ser compatível. Por quê? Porque a partir do 2º ciclo, nós já temos a necessidade de concessão de um repouso remunerado a mais. Ou seja, no primeiro ciclo nós temos um repouso no domingo, um repouso na sexta, um repouso na quinta, e para começar um 2º ciclo, nós já temos que conceder um 2º repouso na primeira semana do 2º ciclo, sob pena de nós não observarmos e não cumprirmos com a orientação do Tribunal Superior do Trabalho e estarmos expostos à autuação do Ministério do Trabalho e ao pagamento, criar um passivo que pode gerar um passivo que lá na frente pode gerar a necessidade de pagamento de um 2º repouso semanal. Pois bem, algumas reflexões devem ser feitas nesse aspecto. Será que a orientação jurisprudencial do TST, ela efetivamente foi direcionada à categoria do comércio, especialmente considerando que os seus precedentes não tratam dessa categoria? Será que é perigoso o trabalho, é tão penoso o trabalho no comércio, que não se possa adotar o conceito de semana, como aquele conceito que está no decreto, como sendo de segunda a domingo, e o empregado vai ter, sim, um repouso semanal remunerado na forma da Constituição? Ou seja, o que nós estamos falando é conceito de semana e não a ausência de concessão de repouso semanal. E, diante desse dilema, o empregador ele precisa de uma solução. Bom, então vamos para a mesa de negociação, que é o foro competente para resolver o impasse, os dilemas da legislação quando há essas divergências. E vem o TST e veda essa possibilidade.
veda, como já foi dito em vários outros painéis, a limitação do poder negocial dos sindicatos. O sindicato hoje está de mãos atadas, a maioria dos seus problemas ele não pode resolver, ou pelo menos não pode resolver com segurança. O TST já tem inúmeras decisões no sentido de que o repouso semanal remunerado ele tem proteção, tem como característica a proteção da integridade física e mental do trabalhador. Portanto, não pode ser objeto de negociação coletiva. Mas eu volto porque foi dito anteriormente. Nós não estamos negociando a concessão ou não, ou não se quer negociar. A pretensão não é negociar a ausência de concessão de repouso, e sim que se defina o conceito de semana para que a Lei 10.101 tenha vigência. Porque, na prática, o que o TST faz com a edição da súmula 410 aplicável ao comércio é negar a vigência ao texto da Lei 10.101 de 2000. Porque é matematicamente impossível se conceder o repouso semanal remunerado, observando o trabalho consecutivo de, no máximo, 6 dias, no ciclo de 2 domingos trabalhados por um de descanso. Ou seja, ela não tem efeito prático nenhum a lei se prevalecer a OJ 410 para o comércio. E volto a dizer, é uma legislação específica que não foi objeto de apreciação do TST por ocasião da edição da orientação jurisprudencial. E é esse o motivo da reflexão, esse é o debate que nós temos que fazer, e por isso é importante a presença da ministra Maria Helena Malman, do TST, para nos dar especialmente oriunda da sessão de dissídios coletivos do nosso tribunal, uma ministra que afeta as negociações coletivas, e nos orientar no sentido, olha, ou nos trazer elementos para reflexão. Efetivamente, a Lei 10.101, ela não sobrevive ao entendimento do TST. Mas eu acho que é um debate importante, um debate muito importante, porque nós estamos diante de uma situação onde o empregador, num cenário de crise, num cenário de estagnação da economia, se vê muitas vezes obrigado a abrir aos domingos, vide loja de shopping center. Os lojistas de shopping center não têm a opção, como foi dito pelo Batistella, de não abrir aos domingos. Eles têm contrato com o shopping, ele tem que abrir aos domingos. E se abrir aos domingos e tiver que observar todas a orientação jurisprudencial 410, vai ter um custo a mais, qual seja, invariavelmente, de ciclo em ciclo, vai ter que fazer o desembolso de mais um repouso. Ou seja, nós temos uma economia estagnada, nós temos diversas barreiras a superar para sobreviver no mercado, e mesmo diante de uma lei, uma conquista da categoria, uma lei que garantiu aos empresários do comércio que possam abrir aos domingos, concedendo folga de 2 domingos trabalhados por um de descanso, se vê na necessidade de conceder um benefício ao empregado, o qual a lei não lhe atribui. A lei não concedeu o direito ao segundo repouso semanal ao empregado. A lei é clara, direito ao repouso semanal, não são repousos, é repouso semanal. E nesse cenário é mais um ônus, mais um encargo que o empresário tem que encarar na dura e árdua missão de sobreviver nessa economia. E vou mais adiante. Muito bem, vamos optar pela negociação, correndo todos os riscos. O TST já sinalizou que é impossível de negociação, e o TST vai mais adiante. Inclusive, em TACs,
termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho, ou seja, um guardião da lei, um órgão que tem como missão precípua fiscalizar o cumprimento da lei, firma ou exige da empresa o cumprimento de legislação e firma TACs, com regra diversa da que está prevista na orientação jurisprudencial 410. TST, em reiteradas decisões, tem declarado nula a cláusula do TAC, que estabelece um critério diverso da orientação jurisprudencial 410, ou seja, a empresa é submetida a uma investigação, um inquérito civil por parte do Ministério Público do Trabalho. A empresa senta, negocia exaustivamente, chega a um consenso com o Ministério Público do Trabalho, ou seja, o guardião dos interesses coletivos dos trabalhadores. O empresário volta para casa tranquilo. Bom, depois de todo esse trabalho, depois de ter ido lá, negociei, consegui resolver, agora vou me concentrar na minha missão de vender e obter lucros. Pois bem, chega o empregado, entra com uma ação, questiona a legalidade do TAC nessa cláusula, vai para o TST e o TST confirma a nulidade dessa cláusula. E aí voltamos aqui a todos os debates que foram trazidos em todos os painéis sobre a segurança jurídica. Ou seja, a segurança jurídica de uma negociação coletiva, a segurança jurídica da assinatura de um TAC perante o Ministério Público do Trabalho. Não se tem previsibilidade para a solução dos problemas. Ou seja, a única previsibilidade possível importa em ônus. Se a empresa não quiser correr risco, que pague o segundo repouso. É a solução simples para quem não paga a conta. Porque para quem paga a conta é uma solução muito difícil. Muito difícil. Mas, como já subiu a plaquinha, e é apenas uma primeira fala, eu concluo a minha apresentação e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, debates futuros que venham a acontecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Vamos ouvir agora o senhor Rodolfo e o que ele tem a nos dizer sobre ergonomia. E a gente fica pensando que hoje um cansaço, um trabalho de nossos funcionários durante a semana ou também porque não se fala só de uma semana, a gente fala e a gente, quando admite um funcionário, nós queremos tê-lo junto por muito tempo. E às vezes uma má postura deste funcionário na sua cadeira, seja lá no terminal de caixa, seja no escritório, uma má postura pode trazer sérios prejuízos para esse funcionário. Então nós queríamos ouvir a sua posição quanto à semana, mas também um pouquinho mais ao todo do seu trabalho. Alô? Bom dia a todos. Desculpe eu ser um engenheiro no meio de tantos advogados, contabilistas, etc. Eu acho que eu sou o único engenheiro daqui, mas estou à disposição. O propósito desta apresentação não é discutir os aspectos jurídicos, que estão sendo discutidos e analisados, mas um assunto ergonômico e, principalmente, a satisfação dos funcionários. Uma análise bibliográfica, foi a primeira coisa que eu fiz quando me pediram essa palestra, foi fazer uma análise bibliográfica do assunto. Procurar, hoje é fácil, através da internet, eu tenho também muitos trabalhos já arquivados, não é? E essa análise mostra uma série de problemas em termos de horas trabalhadas, turnos, mas grande maioria falam mais em jornadas extensas, mais de 8 horas ou trocas de turno. Quer dizer,
Todos os trabalhos que eu li, todos os trabalhos que eu procurei, mostra exatamente esse problema, né? Turnos excessivos, trabalhos excessivos. É importante, dou alguns exemplos, né? Até foram discutidos no primeiro dia, como motorista de caminhão, né? Aqui está mais como exemplo, né? Motoristas profissionais devem ter obrigatoriamente um descanso de 30 minutos a cada 4 horas no caso de transporte de passageiros e cada 5 horas e 30 no transporte de cargas. A jornada de motoristas empregados é de 8 horas, permitida a prorrogação por mais 2 horas extras. O motorista profissional pode se ativar por mais 4 horas, aquele que não é empregado, né? Conforme convenção, acordo coletivo de trabalho, mas sempre de forma excepcional. Isso me lembra uma conversa, muitos anos atrás, com um sueco, quando eu comentei da ponte que liga Copenhague, ou Copenhagen, né? Minha família dinamarquesa, liga a Suécia, ao sul, Malmö. É uma ponte muito extensa, e aí eu comentei, puxa, fica bom, né? Os motoristas que antigamente iam de ferry boat, agora vão de ponte. Ele, não, ele comentou, continuam indo de ferry, porque se forem de a ponte, passou a ponte, como eles vêm lá de Estocolmo, passou aquelas 4 horas e pouco de viagem, terminou de passar a ponte e o pedágio é caro, tem que parar para descansar. Então eles vão de ferry, passa aí quase 1 hora no ferry, descansando, comendo, chegou do outro lado, vão embora, né? Então estão vendo esses detalhes, e nesses países europeus a parada obrigatória é muito rígida, tem que parar para descansar. Opa! No caso de médicos, frequentemente eles trabalham em jornadas de 12 horas, isso é muito comum, que aumenta o risco de erros, não de acidente, é uma espécie de acidente, é erros médicos. A diretiva europeia, por exemplo, estabelece que deve haver um mínimo de 20 minutos de parada se excede 6 horas, com um mínimo de 24 horas de descanso para cada 7 dias, ou um mínimo de 48 horas a cada 14 dias. Estudos alemães indicam que um aumento exponencial, indicam no número de acidentes após a 9ª hora de trabalho. Quer dizer, trabalhar muito, mais do que 8 horas, aumenta muito esse risco de acidente, né? Não somente para motoristas, mas também em trabalho de hospitais, onde ocorre um aumento substancial de erros médicos. Quer dizer, vai trabalhando mais, a pessoa está cansada e há mais chance de erros, mais chance de acidentes. E no comércio? Afinal, a nossa discussão é o comércio, né? Consideramos que o trabalho em excesso em lojas seja mais um problema de cansaço do que de aumento de acidentes. Fizemos uma entrevista com funcionários de uma loja de shopping, a qual abre todos os dias da semana, de segunda a sábado, das 10 às 22. Todos vocês hoje, né, vão a shopping, vão à loja de shopping, né, muito comum, né? Eles trabalham de segunda a sábado, a loja de 10 às 22, e no domingo, aquela loja que eu visitei trabalha das 13 às 20. Os funcionários trabalham no regime de 6 dias de trabalho, trabalham 7 horas e 20 por dia, mais 1 hora de descanso, de refeição e descanso, como dizem os juízes, né? Não é hora para almoço, é refeição e descanso, né? Sendo que quando laborando no domingo, trabalham 2 domingos por mês, né? E 2 com folga, trabalham no domingo 6 horas e 20, com 1 hora de intervalo. O trabalho nos 2 domingos representa um adicional salarial e uma folga extra na semana. Essa é a situação de hoje, né? As entrevistas indicaram, fiz entrevista com diversos funcionários da loja, entrevista sem a presença da direção da loja, apenas nós, eu e minha esposa me ajudou, com funcionário, sem qualquer gerente ou encarregado. Com isso, as entrevistas são mais livres, mais abertas. Também uma condição fundamental em entrevistas é que
não haja divulgação dos nomes, que um falou isso, outro falou aquilo, né? Tá certo? Tem que ser confidencial. Então, indicaram que trabalham 2 domingos seguidos e 2 de folga. As folgas normais, num dia de semana, ou seja, trabalho no regime de 6 dias de trabalho, folga no domingo, mais 3 a 4 dias seguidos de uma folga no meio da semana, domingo de folga, um dia de folga abonado no meio da semana, domingo trabalhando, folga no meio da semana, domingo trabalhando e etc. Esse é o regime daquela loja. Ao longo do dia tem 15 minutos de descanso. Eles têm esse descanso livre. Quando no regime antigo, e aí veio para mim um dado importante, trabalhava até 12 dias seguidos, considerava esse regime cansativo. De trabalhar 12, 13 dias direto, eles consideravam cansativo. Consideram que um regime de até 7 ou 8 dias seguidos, sem folgas, seria um regime tranquilo, palavra dele, né? Sempre com 2 domingos de folga no mês. Quer dizer, eles comentaram que trabalhar 7 ou 8 dias seguidos, não 12, né? Mas trabalhar 7 ou 8 dias seguidos não seria um problema. Funcionários têm onde se sentar, mas nos bastidores, ou seja, no meio da loja, eles não podem se sentar, mas ali no fundo, no vestiário, onde trocam roupa, no depósito, eles sentam e fazem isso quando a loja está com pouco serviço, eles vão lá, sentam. Além disso, também podem ir tem um refeitóriozinho ali, um lanchonete na loja, né, depende do tamanho da loja, evidente. Mas também se é shopping, sai do shopping, vai ali na cafeteria do lado, né, sem qualquer problema. No final do dia, sentem algum desconforto, principalmente nas pernas, né? Esse sempre é opinião dos empregados, pois caminham bastante, mas consideram esse cansaço normal. Folgas com 2 dias seguidos, foi essa pergunta que nós fizemos. Alguns funcionários veem vantagem nessa alternativa, principalmente se fosse no sábado e domingo, né? Essa pergunta foi uma pergunta nossa. O que vocês acham, né? Sem entrar em detalhes se isso é bom ou não para a loja, né? Então essa foi uma das questões levantadas, né? Tá certo? Mulheres casadas com filhos pequenos, foi também uma pergunta, uma análise, enfrentam problemas quando trabalham no domingo. Funcionárias com filhos mais velhos já não têm esse problema, né? Então tinha, na entrevista, tinha uma senhora mais ou menos jovem, que tinha filho pequeno, e tinha uma senhora com 40 e poucos anos, que os filhos já eram grandes, então para ela não tem problema algum trabalhar no domingo. Muito obrigado, agradeço e depois estou à disposição. Lembro sempre que num tipo de trabalho desse, de ergonomia ou de satisfação, o primeiro ponto que deve ser feito é uma conversa com os empregados. O que os empregados consideram, o que os empregados acham, o que os empregados realmente sentem e quais são os problemas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo. Depois da explanação do Luiz Fernando e do senhor, nós estamos ansiosos agora para ouvir a ministra Maria Helena. Então, a senhora com a palavra. Bom dia. Eu queria aqui cumprimentar primeiramente o senhor Luiz Carlos Bono, né, presidente da FEComércio. Eu quero cumprimentar o senhor Luiz Antônio Batistella, que está coordenando esse painel, o doutor Luiz Fernando Boeira, Rodolfo, que é bom reencontrá-lo, Rodolfo Nielsen, e também um cumprimento muito especial à minha colega e amiga Janialice Machado, né, que tantos anos também contribuiu com a Justiça do Trabalho, não só no primeiro grau, como no segundo grau.
E queria agradecer a Flávio Albino Associados essa possibilidade de estar aqui. Eu tenho vindo bastante para o meu estado, porque as raízes da gente são muito fortes. Então, vir a Torres, no meio de tantos processos, é realmente uma dificuldade, mas vale a pena. Valeu a pena, doutor Luiz Fernando Boeira, ouvir a sua explanação. Que o senhor trouxe, eu até estou abandonando o meu roteiro, né, para fazer um novo roteiro. Que o senhor me trouxe algumas questões, algumas indagações extremamente importantes. Eu tenho agora um ano e alguns meses de Tribunal Superior do Trabalho. E, saindo gaúcha, né, com tantos anos aqui no Rio Grande do Sul, como o senhor leu, eu andei por esse estado todo. E numa época que as estradas não eram tão boas, a gente não tinha airbag nos carros, e os hotéis, a rede hoteleira não era tão desenvolvida como é hoje. Então, períodos bastante difíceis. E agora, em Brasília, para vocês terem uma ideia, uma nova realidade, eu recebi no ano passado 23.760 processos. Em 10 anos do Tribunal Regional do Trabalho, só para fazer um comparativo, em 10 anos eu recebi em torno de 15 mil. Então, são realidades de trabalho extremamente distintas. Mas também é uma forma diferente em termos de julgamento, porque lá se julga muito por temas. Então, como o senhor colocou muito bem, doutor, a questão dos precedentes. Mas eu queria fazer uma pequena observação que não está aqui no meu roteiro. Neste 1 ano e alguns meses que lá eu estou, o que eu observo, e pena que eu não tenha feito, eu já fiz meus estatísticos do meu acervo que eu tenho lá, de onde vem essa quantidade imensa de processos, esses 23.760? Eu não tenho os estatísticos, mas até posso encaminhá-los. Vem das estatais, né, serviço público, seja principalmente, vem dos bancos estatais, eu diria, estatais, sistema financeiro, né, indústria, e confesso para vocês que muito pouco do comércio. Eu não tenho visto lá, em termos, em números significativos, processos oriundos do comércio. Então, de certa forma, a própria jurisprudência, e vem a questão dos precedentes, o senhor colocou bem, os precedentes são feitos a partir de processos repetitivos, e tenta-se buscando, sim, que haja uma segurança jurídica, elas são orientadoras, principalmente orientação. O que é uma OJ? A OJ não representa o pensamento de todo o tribunal, é uma uniformização que é feita por uma seção de dissídios individuais, porque o TST, para os que não são advogados, isso talvez não seja muito claro. Como é que funciona o TST? Nós funcionamos em pleno, todos os ministros, presidente, administração e todos os ministros de turma. Depois nós temos as sessões, no caso, a sessão que uniformiza a jurisprudência, que uniformizadora de jurisprudência, que é a SDI 1. Nós temos a SDI 2, que se dedica a mandados de segurança e ações rescisórias, e depois a sessão de dissídios coletivos. Então, são a partir dessas 3 sessões que também vai se estabelecendo essa que eu trabalho, que eu participo, ela não uniformiza, a não ser que seja no caso das rescisórias ou então dos mandados de segurança. Depois, o trabalho em turmas. E nas turmas, realmente, existem situações em que as turmas têm posições diferentes, e por isso dá importância do papel da SDI. E a OJ, que foi mencionada, a orientação jurisprudencial 410,
ela é decorrente da tentativa de uniformizar o que pensam as turmas. Quando se faz um precedente, quando se trabalha numa edição de uma súmula, e isso eu falo também porque, às vezes, como eu sou aqui no regional, eu não me preocupava tanto com as súmulas do TST, né, nem com as orientações jurisprudenciais. E o que eu vejo hoje, o que eu busco, muitas vezes, para a compreensão e entendimento daquele enunciado, o histórico daquela orientação, seja a súmula ou J. Quando o doutor Fernando trouxe para todos nós aqui a súmula 410, eu acho que o senhor colocou claramente, não existe aqui, quando foi formulada a 410, a representação de outros setores do comércio que teriam dificuldade em aplicar a 410. E eu confesso para vocês, com muita honestidade, que eu não havia pensado aplicar 410 para o comércio. Eu estou falando na minha atuação em turma. E trago um pequeno exemplo, que eu sei que a ministra Adelaide esteve aqui com vocês. Agora eu não estou mais na 5ª turma, eu estou na 2ª, que é a ministra Adelaide, e eu e o ministro Roberto Pimenta. Foi na última sessão. Não me perguntem de que região vem o processo, mas é um processo que trata exatamente dessa questão que vocês estão trazendo aqui agora. E o que dizia a advogada da tribuna? Olha, nós negociamos, houve uma negociação, mas houve um período em que a norma coletiva de autorização de trabalhos aos domingos deixou de existir, porque, disse ela da tribuna, houve um período estavam em período de negociação. Bom, aí eu estou só colocando, mas isso aqui é um tema para mim que eu nunca examinei, porque como eu trabalhei muito no setor do comércio, no TRT da 4ª Região, trabalhando quando a gente buscava a negociação, no dissídio coletivo, mas muitas vezes na mediação, o mediador está aí, o conciliador, estou vendo lá no meio, mas o comércio sempre estava presente, né? Muito presente na questão do dissídio coletivo, e a gente sabe que muitas vezes uma norma coletiva leva tempo para ser construída. Então, entre o término da negociação coletiva, entre o término da data de vigência do acordo coletivo firmado no processo de revisão do dissídio coletivo, ou mesmo a da norma coletiva construída em negociação coletiva, isso há um período aí de vacância, né, Então, foi isso que me fez refletir e pedir pistas do processo. Porque como é que eu vou resolver esse problema? Porque eu sei que há um período que as partes estão negociando. Então, não ter a norma coletiva que autoriza o trabalho aos sábados, ao trabalho aos domingos, não significa que essa cláusula, que as categorias não estejam querendo reeditá-la. O que dizia, no caso, a parte da tribuna? Não, nós já negociamos que seria o trabalho aos domingos, não sei em que condições, então isso já passa a fazer parte dos direitos da categoria, digamos assim, e aplica a súmula do dissídio coletivo, que diz que não pode ser revistas as cláusulas que já se incorporam ao patrimônio jurídico da categoria. Foi isso que me fez pedir vistas do processo, né, porque realmente me colocou numa situação que eu não havia refletido nem pensado até aquele momento, quando ouvi o advogado falar da tribuna. E antes de vir para cá, eu fiz, claro que eu pedi para fazer uma pesquisa de jurisprudência, e o que eu constatei? São decisões recentes, agora de 2015, e o que diz aqui? Esse aqui é um acórdão que eu trouxe do ministro Hugo Carlos Scheuermann,
que é da SDI 1, né, que também é gaúcho, oriundo aqui da 4ª região. Ele diz o quê? Recurso de embargos, recurso de revista, interposição sob a égide da lei tal, supermercado, permissão para abertura em feriados, ausência de convenção coletiva, aplicação da Lei 10.101, divergência jurisprudencial. Aqui ele acaba não conhecendo os embargos, porque falta uma questão técnica, que o advogado não apresentou, não conseguiu demonstrar a jurisprudência divergente. Mas aqui o que se coloca? Ausência de negociação coletiva. Era esse o tema. Aqui também embargos, mandado de segurança, supermercado. É muito essa questão do supermercado que vem muito. Nós também, o João Areste Dalazen, que também integra a SDI 1, o que diz aqui? Desde o advento do Decreto Federal 99.467, de 20 de agosto de 90, franqueou-se no país a abertura do comércio varejista em geral, de qualquer segmento aos domingos e feriados, contando que firmado em acordo ou convenção coletiva de trabalho e respeitada a competência dos municípios para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio local. A Lei 10.101, 2000, caso alterações da Lei 11.603, de 2007, palmilha em igual direção. Não há, portanto, direito líquido e certo, exercitável por intermédio de ação mandamental ao funcionário em redes de supermercados abertos durante domingos e feriados, sem amparo de norma coletiva. Aqui, embargos conhecidos por divergência jurisprudencial. Também de 24 de outubro de 2014. Aqui, outro recurso de embargos. Isso aqui é o ministro Renato de Lacerda Paiva, aqui é de 2013, vai no mesmo sentido. A atual jurisprudência desta Corte vem se posicionando no sentido de que o trabalho em dias de feriado... Aqui, bom, vamos um pouquinho mais adiante. Dias de feriados exige a prévia autorização da norma coletiva. Novamente, aqui outra decisão, o ministro João Batista Brito Pereira, também, que é de 2012, vai no mesmo sentido. Aqui eu trouxe uma que é do ministro Freire Pimenta, que hoje eu sou integro segunda turma, trabalho em feriados, supermercado, ausência de autorização em norma coletiva. Falta autorização de norma coletiva aqui, que ele diz aqui, recurso de revista que não merece admissibilidade, em face da aplicação da súmula 333, e não conhece, mas, novamente, reafirma a questão da necessidade da negociação coletiva. Aqui tem também recurso de revista, execução de multa administrativa, funcionamento aos domingos, aqui do ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. Ele diz textualmente: a controvérsia cinge-se a se saber se a empresa que atua no ramo supermercadista estaria autorizada a manter o trabalho de seus empregados aos domingos para fins de exclusão da penalidade administrativa aplicada com fundamento no artigo 68 da CLT. A Corte Regional manteve a respeitável decisão que julgou procedentes os embargos, a execução fiscal oposta pelo supermercado tal, opostos em face da União para anular o auto de infração referente à penalidade. Coedição, aí diz o ministro Belmonte, coedição da Lei 11.603, de 2007, foi alterada a redação do artigo 6º da Lei 10.101, de 2000, pacificando de vez a controvérsia sobre a possibilidade de labor aos domingos e feriados. Portanto, a autorização do funcionamento do comércio varejista aos domingos e feriados resulta de norma legal, mas pressupõe sempre prévia negociação coletiva. Aí traz o precedente do TST da SDI 1. E aí continua. No caso dos autos, conforme consta do acordo do regional, em controvérsia, inexistência de negociação coletiva, autorizando ou não a executada a convocar seus empregados para trabalhos em feriados e domingos. Diante deste contexto, o recurso de vista deve ser conhecido por violação do artigo 6º da Lei 10.101. Isso aqui é de 20 de março de 2015.
fiz pesquisa em todas as turmas, e o que eu constatei que a posição é esta. À exceção de um acordo do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que diz o seguinte: ele entende, nesse acordo, que é agora também de 14 de 2 de 2014, que não há necessidade sequer de negociação coletiva para domingos e feriados, e que a negociação coletiva é exigida apenas em relação aos feriados. Ele faz uma interpretação, estou dizendo, essa é um acordo que eu encontrei do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que o Brandão diz, afirma que existe a permissão legal para o trabalho em domingos e feriados no setor de supermercado. Eu vejo que o setor de supermercado vem muito ao TST, vocês já podem ter visto aqui pelos precedentes que eu trago, e que diz que a negociação coletiva, então, seria exigida única e exclusivamente para o trabalho em feriados. Em resumo, senhoras e senhores, a partir como digo, eu ainda não examinei nenhum no TST, não recordo ter examinado o processo em que se discutisse a fundo essa questão do trabalho em domingos e domingos e depois a segunda feriados, porque aí parece que haveria, segundo diz esse acordo da turma do Cláudio, teria que ser, não haveria, então, sempre a necessidade em feriados, isso está dito por todo o TST, não há nenhuma divergência, feriados, porque a própria lei assim dispõe. A dificuldade um pouco maior existe, sim, de fato, no disposto no artigo 6º, né, da lei de 2000, que dá a ideia, fazendo uma leitura para vir para cá, eu entendi que, no caso ali, ter-se-ia sempre a partir da negociação coletiva. Claro, respeitada a legislação. Então, o que teria que ter? Primeiro, a legislação municipal e, segundo aspecto, a negociação coletiva. Agora, para os feriados, eu não vejo, não se pode ter dúvida. Então, alguns ministros, como o ministro Dallazen, dizem, não, a partir da lei de 2007, ela esclarece sempre a negociação coletiva. Então, a súmula, por isso, doutor, eu estou respondendo ao doutor porque ele me colocou várias questões aqui, como eu disse, que eu não estava enfrentando aqui na minha fala. Eu não cheguei a examinar sob a ótica da súmula 410, porque penso que a súmula 410 ela não foi direcionada para o setor do comércio, salvo entendimento em contrário. E aí eu faço uma outra pequena observação. Voltando ao início da questão da segurança jurídica. A segurança, de fato, é difícil estabelecer por um país continental essa segurança que as partes buscam. E não poucas vezes, em julgamento, naquelas sessões de julgamento, que examinamos mais de 1000 processos, eu me questionava a mim mesma como é que nós vamos uniformizar uma jurisprudência do Iapoque ao Chuí. Como ainda penso, o que significa, por exemplo, o trabalho aos domingos em Porto Alegre? É perder o churrasco Não, Porto Alegre não, Rio Grande do Sul, né? Vamos lá. É perder o churrasco do domingo, gente. O churrasco do domingo tem todo um ritual, é cheio de significados. Tá? Então, existe, agora, lá no Rio de Janeiro, possivelmente é a praia, não sei, é a feijoada, é o encontro, é o samba. E qual é o significado do Pará, qual é o significado do Nordeste? Eu entendo muito bem o significado gaúcho, tá? Do chimarrão, do churrasco, da família se encontrando. Mas esta busca desta uniformização, muitas vezes ela não chega a ser... Aí é uma questão que tem que ser respondida por cada um de nós que lá estamos trabalhando. Como é que eu vou? Qual é o grande desafio de um tribunal nacional? É uniformizar
de forma aqui também, sem nunca esquecer as peculiaridades de cada região e de cada setor. Eu não posso uniformizar, é uma questão que eu coloco, uniformizar para o sistema financeiro da mesma forma que o sistema do comércio. Eu não posso uniformizar indústria, né, como tu colocaste muito bem, a questão da jornada prolongada, em alguns setores tem efeitos extremamente danosos, né, que colocam em risco a própria vida, enquanto que em outros setores leva ao cansaço, ao desconforto ou até a própria tristeza de não poder estar onde gostariam de estar. Aí eu, pessoalmente, muitas vezes, quando vou, uso o comércio aos domingos, que porque para a gente é uma maravilha, né? É muito bom. Aí fica assim, mas eu vejo as pessoas tristes, né? As pessoas que me atendem, elas estão tristonhas, elas não estão felizes, elas não é a mesma, não tem mais o bom dia, não tem mais o boa tarde, aquelas pequenas diferenças dos demais dias. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer, mas aí depende de cada um como é que vai lidar com esta felicidade no local de trabalho. Mas aí ainda apenas encerrando, porque eu estou mais disposta a responder do que trazer questões, porque eu já estou saindo daqui com várias questões que o doutor me colocou na cabeça, algumas minhocas a mais, além de todas que eu já tenho, né, as questões assim para pensar e refletir, é que eu sinto muito lá nessa experiência de um ano, é a ausência de alguns setores no TST. A ausência, eu diria, a gente recebe muita visita, né, do sistema financeiro. Né? Os bancos estão sempre presentes, né? Todos os dias. Eu vejo muitas das estatais, né? Os departamentos jurídicos das estatais. Vejo o setor do comércio, eu não vejo. Né? E vejo muito pouco representação de trabalhadores. Essa é a minha realidade. Posso trazer minha agenda diária, porque os ministros lá, o hábito, os ministros, eles fazem parte, recebem os advogados de todos os locais do país. E também penso eu que possivelmente na edição da OJ 410, talvez o comércio não tenha sido ouvido. Eu não tenho esse dado, que ela é de 2010, né? Então, o que eu diria, que eu poderia dizer, a partir dessa minha pequena experiência no Tribunal Superior do Trabalho, é que estejam mais presentes, até para poder estabelecer esse diferencial. Muitos de vocês me conhecem, eu acredito muito na negociação, eu acredito muito na mediação, eu acredito muito na conversa. Às vezes eu tenho vontade assim de juntar alguns 1000 processos e chamar os setores lá e vamos resolver isso na mediação. Eu estou falando mediação pública, o doutor sabe muito bem que eu faço essa distinção entre a mediação privada e a mediação pública. E hoje eu fui convidada, até pelas minhas posições, pelo vice-presidente para trabalhar junto no setor de conciliação dos dissídios coletivos. Né? E acho que tem que ser, por aí o caminho. Né? Eu não vejo em construir outro tipo de solução. Valorizando a mediação aqui no Estado, no local, a negociação coletiva, não para que a gente estabeleça, não vamos entrar na discussão do legislado e negociado, não é essa a discussão que eu quero estabelecer, mas mediar para que é mais amplo, é uma coisa mais ampla, estar presente, contribuir. Essa é a minha posição, senhores, mas eu estou aqui à disposição, e lá em Brasília também.
É um prazer muito grande. Cada vez que vêm lá os gaúchos vão lá, eu me emociono. E muito obrigada. Ministro, eu quero agradecer a sua colocação inicial e eu quero apenas complementar, e achei muito importante a sua colocação, e o presidente Bon, juntamente com o Ibrahim, que é o nosso coordenador, está retomando este congresso, que nós chamamos o primeiro congresso, e trouxemos justamente aqui ministros, como a senhora também, e também da parte laboral. Ontem nós trouxemos aqui, tivemos um debate com o Guiomar Vidor, que também é do outro lado, representa os trabalhadores, justamente para que a gente cada vez mais se aproxime, para fazer com que a gente mostre as nossas necessidades e se busque o bem comum de todos. Inicialmente, eu tenho o doutor Luiz Fernando, que quer lhe fazer uma pergunta, e eu vou passar para ele. Na realidade, não é uma pergunta, ministra, é mais uma colocação. Quando nós chegamos à Lei 10.110, que trata sobre a abertura do comércio aos domingos, foi uma consolidação de toda uma briga, uma luta da categoria no que diz respeito à possibilidade da abertura do comércio aos domingos. E até a edição da Lei 10.110, nós trabalhávamos com a Lei 605 de 49, o seu decreto regulamentador, ali as categorias que teriam ou não autorização permanente para abertura. E naquela época, antes da Lei 10.101, as empresas que estavam autorizadas a abrir aos domingos, elas o faziam com base na própria lei, e o repouso se dava na forma de uma portaria do Ministério do Trabalho, que determinava que o repouso deveria coincidir com o domingo num período de 7 semanas, ou seja, um trabalhado, um domingo folgado num período de 7 semanas, para permitir que, por exemplo, trabalhasse uma semana, ia folgar na segunda, na outra na terça, fechava um ciclo de 7 semanas que ele, em uma semana, num período de 7, ele coincidiria com o domingo. Era um domingo folgado a cada 6 trabalhados. Depois de todo o amadurecimento dessa discussão sobre a abertura do comércio, veio a lei que reduziu essa margem de trabalho aos domingos. Hoje nós temos, na forma da lei, um período máximo de 2 domingos trabalhados para um terceiro folgado. Então, e penso eu que o legislador levou muito em consideração a questão anímica da importância do repouso coincidente com o domingo para a pessoa no seu âmbito familiar, no seu âmbito social. Então, acho que esse aspecto também já foi considerado pelo legislador ao reduzir essa quantidade de folgas. E, no mais, agradecer a presença da ministra, e fico feliz que essas informações, esses debates tenham de alguma maneira colocado minhocas para reflexão junto ao TST, e que a voz do comércio se faça ouvir nos seus gabinetes, nos gabinetes do TST. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para o Rodolfo. Nós temos, principalmente no comércio lojista, mas até mais nos supermercados, a seguinte situação. Temos 3 turnos normalmente de horários. Nós temos atendente de caixa, menina do caixa, e a menina do caixa. E o que acontece? Hoje nós temos, então, necessitamos de 3 atendentes. Essas atendentes têm peso e altura diferente. Como equalizar esse banco para que ela trabalhe? Não tem problema algum.
Não tem problema, porque eu já fiz trabalho em supermercado. Já fiz avaliação de supermercado numa rede em Caxias do Sul. Primeiro, as mesas, a bancada do caixa tem que ser uma bancada adequada. Há bancadas muito grossas. Então, porque o banco, a cadeira tem que ter um ajuste de altura e tem que ter apoio para o pé. Então, alguns móveis, vou chamar de móveis de supermercado, são muito grossas e não dá para... a perna bate ali. Então, é um problema de ajuste do móvel, ajuste da altura e ajuste do pé, do apoio para o pé. É simples, sem maior problema. Alguns supermercados, algumas bancadas de supermercado não são adequadas, outras são. Respondido? Pelo que vi, nosso tempo já está esgotado. E eu quero convidar, então, o nosso presidente Luiz Carlos Bon para que venha fazer a entrega para a ministra de um mimo. E também o Ibrahim Mahmoud e o Dr. Flávio Bino. Ele está aqui, Dr. Flávio? O Dr. Flávio também. Os nossos agradecimentos ao mediador, os painelistas. Senhoras e senhores, passemos nesse momento ao intervalo de 15 minutos.